Covardia é o medo permitido. Coragem é o medo dominado. Hoje a gente vai falar de uma passagem que eu particularmente amo, que é Mateus 14. A gente vai falar dos versículos 22 até o 33. Tá difícil aqui enxergar, gente. Do 22 até o 33. Essa passagem é uma passagem que eu amo. Por quê? Porque ela nos remete a uma pergunta. E quando a gente fala de sonhos, a maioria das pessoas não realiza seus sonhos por um único motivo: porque elas têm medo. Medo do julgamento, medo do fracasso. Falamos sobre isso no vídeo anterior, no primeiro vídeo da nossa série Sonhos. Então as pessoas elas têm medo de serem julgadas, medo do outro dizer que o sonho é besta, medo do outro dizer que ela não vai conseguir. E de verdade, gente, quando a gente fala de medo relacionado a sonhos, via de regra, a gente está remetendo ao medo do julgamento. Então, se você pensa, mas não, mas é medo do fracasso, é medo da frustração, é medo de não dar conta. Mas por quê? Faz igual criança, mas por quê? Porque eu tenho medo do que o outro vai pensar. Eu tenho medo do que as pessoas do meu trabalho vão pensar, eu tenho medo do que a minha família vai pensar, eu tenho medo do que o pessoal da internet vai pensar, do que os seguidores vão pensar. Então, hoje a gente vai falar sobre medo. Porque, como eu disse para vocês, tá tudo na palavra. Tudo na palavra. Então, quando a gente fala de sonhos, Deus está dizendo, pede. E ele está dizendo, não tenha medo. Então eu vou ler aqui essa passagem só para vocês poderem entender o contexto e aí a gente vai destrinchar como a gente sempre faz. Então ele diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu e logo em seguida a quê? Vamos contextualizar? Jesus, ele fez a multiplicação dos pães. Tinham ali umas 5.000 pessoas. Ele pegou os pães, multiplicou, os discípulos distribuíram. E aí, quando tudo terminou, ele disse para os discípulos o seguinte: vão indo, que eu vou depois, porque eu vou ficar sozinho para orar. Eu até poderia fazer um adendo aqui, mas eu não vou fazer, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos embora. Ele vem aqui no versículo 22 e diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. E Jesus disse: venha. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é filho de Deus. Eu amo essa passagem e eu costumo dizer, gente, que se eu fosse uma discípula naquela época, com certeza eu seria Pedro. Eu seria aquela que ia dizer que era um fantasma. Eu seria aquela que ia dizer: Senhor, se for você, por favor, me faz caminhar sobre as águas. Eu seria aquela que, quando tivesse a onda, o vento, eu ia olhar para o lado e eu ia afundar e eu ainda ia pedir para ele me salvar. Então, a gente, mesmo que a gente diga, né, gente, que a gente tem muita fé, que a gente está muito conectado, que o nosso Wi-Fi está ali direto, no primeiro momento de dificuldade, eu acho que a nossa primeira reação, né, é uma reação mesmo, não é uma ação, é a gente duvidar, é a gente questionar, é a gente pensar: mas será que Deus me esqueceu? Será que Deus não ouviu o meu plano? Será que o PPT que eu apresentei para ele está errado? Será que as minhas intenções? Será que? E a gente fica vivendo sempre nesse será e deixa de fortalecer a nossa fé. Então, a nossa fé, ela cresce no desconforto. Nós também falamos isso a semana passada. Quando você está no desconforto, quando você está na espera, quando você está no silêncio de Deus, essa fé, ela prospera.
ela cresce. Deus não fica em silêncio do nada. Deus não deixa de atender um seu pedido imediatamente do nada e a gente vai falar sobre isso. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte: vamos fazer a interpretação disso aqui. O que aconteceu com os discípulos enquanto eles atravessavam o mar da Galileia? O que aconteceu com eles? Eles estavam no barco, eles entraram nesse barco ao entardecer, porque aqui na Bíblia ele diz: olha, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho, ou seja, no entardecer, os discípulos foram para o mar. Às 3 horas da manhã foi quando eles não, né, eles já tinham passado por todas as provações, todos os ventos, todas as tempestades, e Jesus, que foi tocado pelo Espírito, porque ele não poderia ver, já que eles estavam a, sei lá, 6 ou 7 quilômetros ali da margem, ele não poderia ver com os olhos, então ele foi tocado pelo Espírito Santo, e então ele foi para o mar para poder fazer essa aparição para os discípulos. Então, o que aconteceu com os discípulos? Se a gente fosse trazer para a nossa vida, o que aconteceu? Deus diz para a gente assim: vai, atravessa o mar. O seu sonho está lá do outro lado da margem. Atravessa esse mar. E aí a gente entra no barco. E a gente entra no barco e a gente começa a olhar, né? Enquanto tá claro, ai, tá tudo bem, tá claro. Mas quando tá escuro, a gente já começa a ficar com medo do escuro. Aí quando começa um vento, a gente já começa a ficar com medo do vento. Aí quando vem a onda, a gente já acha que o barco vai virar. E o sonho, ele vai ficando cada vez mais distante, não pela distância em si, mas ele vai ficando cada vez mais distante por causa do medo e da dúvida que a gente coloca em cima de cada sonho, que a gente sentou na frente de Jesus e de Deus e que a gente disse: Pai, esses aqui são os meus sonhos. Eu estou apresentando esse PPT para você. E ele disse para você: vai, tá lá seu sonho. Só que em nenhum momento, e aí a gente vai para a segunda pergunta, que é: o que significa? O que significa quando ele diz aqui, ó, um vento forte havia se levantado? Em outras versões da Bíblia, ele diz o seguinte: o vento era contrário. O que é o vento ser contrário, gente? O vento soprava contrário ao destino deles. Quantas e quantas vezes a gente está ali na realização de um sonho, a gente faz o plano, faz o quadro dos sonhos, faz um Trello, faz todo o planejamento e só vem vento contrário. Quem é você na hora do vento contrário? Você age como os discípulos que duvidam? Você age como Pedro, que questiona: ah, é mesmo? Então, se for o Senhor, me fala para caminhar aqui. E quando ele manda caminhar, você fica olhando para a onda e para o vento, em vez de você fixar o seu olhar naquele que realmente interessa, que é Jesus, que é aquele que vai te trazer a segurança, que é aquele que conhece a intenção do seu coração, que é aquele que sabe para que você quer aquele plano. Então, o que a gente está vendo aqui? Que Deus disse para você: vai em direção ao sonho. Ele está dizendo que o caminho, que o mar vai ser calmo. Ele está dizendo que não vai ter problema. Ele está dizendo que não vai ser turbulento. Eu duvido que você já tenha realizado algum sonho na sua vida que não tenha tido uma turbulência no meio do caminho. Que você não tenha tido vontade de desistir. Que você não tenha olhado e dito assim: não, mas que coisa difícil aqui, acho que isso aqui não é para mim não, porque tá tudo ao contrário. Eu tô remando contra a correnteza. O vento tá batendo na minha cara. As ondas estão muito fortes. Mas qual é o momento que você efetivamente crê que você apresentou aquele plano e que Deus está ali com você? Ele está ali. Você só precisa fixar o seu olhar nele. E aí, quando a gente desce mais um pouquinho e a gente vai para o versículo 25, aqui no 25, eu preciso puxar os óculos, viu, gente? Aqui no 25, ele diz o seguinte, aqui, ó, 24, 25. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Ele foi caminhando sobre as águas. Ele se dirigiu aos discípulos. E foi quando? Foi logo depois que eles entraram no mar e que as ondas começaram e que os ventos começaram? Não. Na versão mais antiga da Bíblia, ele diz: na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é das 3 às 6 da manhã.
Só que eles saíram de onde eles estavam ao entardecer. Então, durante quanto tempo os discípulos eles ficaram lutando contra o vento e contra as ondas para poder atravessar o mar? Muito provavelmente de 9 a 12 horas. Coloca isso e traz para sua vida. Então você começa seu plano e amanhã você já quer ser promovido? Você começa seu plano e amanhã você já quer ter o seu novo emprego? Você começa a estudar hoje e amanhã você já quer passar no concurso? Você começa a se melhorar internamente para receber uma pessoa na sua vida e amanhã você já quer encontrar a pessoa? Os discípulos esperaram de 9 a 12 horas para que Jesus aparecesse caminhando sobre as águas. E aí eu te pergunto, Jesus poderia ter poupado os discípulos desses esforços mais cedo? Poderia. Mas existe um propósito quando Deus faz a gente esperar. Existe um propósito quando Deus faz a gente lutar. E às vezes é luta mesmo. Às vezes é batalha mesmo. Então, qual teria sido o propósito de Jesus? De deixar os discípulos lutando todo aquele tempo antes deles serem socorridos? Que verdade a gente pode aprender sobre os nossos próprios desafios com base nisso aqui? Com base no relato dos discípulos tentando atravessar o mar? O que eu, Débora, enxergo nisso aqui? Que embora nem sempre Deus poupe as nossas lutas, ele sabe de tudo que a gente vai vivenciar. Ele sabe de tudo que virá no tempo dele. No tempo dele e não no nosso. Ele vem ajudar a gente. Então, quando a gente olha para isso aqui, caramba, eles ficaram 4 vigílias. Jesus poderia ter aparecido antes? Sim. Ele poderia ter caminhado nas águas antes? Sim. Mas por que ele ia poupar os esforços dos discípulos? O que eles iam aprender sobre fé? O que eles iam aprender sobre olhar Jesus como o verdadeiro Messias? Então, embora ele nem sempre nos poupe das nossas lutas, ele sabe de tudo que a gente vivencia. E no tempo dele, ele vai nos ajudar. Então, começa a prestar atenção em algo que você queira e que você esteja pensando, um sonho seu. Você está dando o seu melhor? Quando aparece o primeiro vento contrário, você volta para a margem da qual você saiu? Você desiste no meio do caminho? Você deixa de remar seu barco? Você deixa de olhar para o ponto fixo, que é o seu ponto de segurança, que é seu ponto de fé, que é Jesus? Quando você está em direção a um sonho, você persiste? Lembra que eu falei para vocês que o milagre ele só acontece para quem não desiste no meio do caminho? Às vezes dá vontade de desistir mesmo, gente. Às vezes a gente olha e fala assim: "Meu Deus, esse sonho aqui não é para mim". E às vezes não é. Só que se não for, Deus vai colocar o outro caminho na sua frente. Mas você precisa estar com os olhos fixos nele, para que você possa o escutar, para que você possa aquietar seu coração e como diz lá em Gênesis, lá no comecinho, o Senhor caminhava ao lado do homem e da mulher ao entardecer. Eles ouviam os passos. Para que nós possamos ouvir os passos de Deus ao nosso lado, a gente precisa aquietar. A gente precisa assentir as tempestades e as ondas. E aí eu te pergunto, qual pode ser o benefício da gente muitas vezes lutar por tanto tempo por um sonho ou por algo que a gente, enfim, queira, uma cura, um casamento restaurado, em vez da gente ser imediatamente socorrida por Deus nas nossas provações? Porque talvez, se Deus nos socorresse quando a gente ainda estivesse ali a 500 metros da margem, a gente não aprenderia. Então eu gosto muito de contar uma história pessoal mesmo. Aqui na minha casa, e muita gente sabe disso, em 2020, meu marido foi mandado embora. E ele nunca tinha sido mandado embora, a vida inteira. A vida inteira dele de mundo corporativo. E o que a gente pensou?
Logo ele vai se recolocar. Logo ele vai se recolocar. Foram 18 meses fora do mercado de trabalho. Só que foram necessários esses 18 meses para que a gente pudesse se conectar com Deus verdadeiramente. Para que a gente pudesse congregar numa igreja. Para que a gente pudesse efetivamente trazer Deus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, para a educação da nossa filha. Para que a gente pudesse acordar todo dia e não levantar da cama sem orar, sem agradecer, sem estabelecer uma comunicação com Ele. E ao longo desses 18 meses, eu me perguntava muito, por que, Deus, que isso está acontecendo? Por que ele está tanto tempo desempregado? Porque ele é uma pessoa que não está sentada esperando, ele faz o networking, ele olha no LinkedIn, ele aplica para as vagas, mas nunca dá certo. Só que a gente precisou passar por esse deserto de 18 meses. O sonho estava aqui na outra margem. E a gente estava aqui no meio do mar. E tinha onda, e tinha vento, e muitas vezes a gente queria desistir, e muitas vezes eu chorava, e muitas vezes eu saía caminhando aqui pelo meu bairro, e, sabe, e bradando e conversando com Deus, por que isso está acontecendo? Só que, se a gente não tivesse passado por esses 18 meses, talvez eu nem estivesse aqui na internet falando de Deus para vocês. Então, se ele tivesse me socorrido imediatamente nessa provação, se ele tivesse socorrido o Fábio imediatamente, a gente talvez não tivesse uma conexão com Deus, porque, infelizmente, essa conexão só acontece em momentos de dor, em momentos em que falta alguma coisa, em momentos de escassez. Então, o que eu aprendi com isso é que esses momentos de provação, via de regra, são os momentos que Deus coloca na nossa vida para que a gente possa dar testemunhos. Os trabalhadores, eles são poucos, na verdade, mas a obra é muita. Então, cada desafio que você passa na sua vida e que você consegue transpor, cada mar que você consegue atravessar com ondas e ventos fortes, cada sonho que você consegue realizar, você é um testemunho vivo da glória, da graça, das bênçãos de Deus na sua vida. E aí eu te pergunto, de que maneira o fato de saber que Deus conhece as nossas lutas fortalece a nossa fé? De que maneira fortalece a fé nele? De que maneira essa fé prospera nele, mesmo quando ele não socorre a gente imediatamente? Mesmo quando ele fica em silêncio? Porque foi isso que eu senti ao longo de 18 meses. Silêncio. Eu pedia, eu orava, eu conversava, eu gritava, eu negava, eu brigava com ele. E ele ficava em silêncio. Só que no fim das contas, o que eu percebo hoje é que ele estava em silêncio, mas ele estava ao nosso lado. Porque nada nos faltou. Porque não faltou comida, porque não faltou nada, não me faltou trabalho, nada. Mas aquele deserto, aquele mar revolto, cheio de vento, serviu para que a gente pudesse ser testemunha da obra dele. Então eu gostaria que agora você parasse e que você fechasse os seus olhos e que você se visualizasse dentro de um barco de pesca, como aquele que era lá antigamente, um barquinho, no meio da noite, com muitos ventos, com muitas ondas indomáveis, lutando contra esse vento, contra essas ondas, por muitas horas. E de repente, quando você está cansada, você vê alguém caminhando sobre as águas. O que você iria pensar? O que você iria sentir se você estivesse nessa situação? Se você continuar de olhos fechados e só ouvir a minha voz, veja o que o seu coração te diz. Se imagina nesse barco, se imagina nesse mar revolto, cheio de onda. Imagina que à sua frente, caminhando sobre as águas, está Jesus. Jesus. E você olha para ele e você só repete o nome dele. Jesus. 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 Olhando fixamente nos olhos dele. E ele estende a mão para você.
e dizendo: Jesus, Jesus. E você olhando nos olhos dele, você começa a caminhar sobre as águas, a despeito de todas as ondas e de todos os ventos. E você segue falando: Jesus, Jesus, Jesus. Como seria esse encontro? Será que você se sentiria segura ou insegura nesse mar? Eu mudei um pouco a história. Porque na história, Pedro, ele olha para as ondas e ele olha para o vento e ele começa a afundar. E ele pede para que Jesus o salve. Porque muitas vezes a nossa fé, ela é pouca. Porque muitas vezes a gente nem escuta a voz de Deus dizendo: vem. E Pedro só afundou porque ele não olhou fixamente. Porque ele não manteve os olhos fixos em Jesus. Porque se nós mantivermos a fé nele, nós jamais seremos vencidas pelos nossos medos e pelas nossas dúvidas. E aí fica uma pergunta para você, que é muito pessoal. Como você pode fixar os seus olhos em Jesus? Como Pedro fez no começo, mas que depois ele desviou para as dificuldades que estavam ali. Em que ocasião você já viu alguém, ou pode ter sido você mesma, cuja fé em Jesus deu força para essa pessoa, para ela vencer os medos ou as dúvidas dela? Quando a gente fixa os nossos olhos nele e quando a gente mantém essa fé, a gente tem esperança e tem coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Então eu te convido a refletir quais são as mudanças, sabe a nossa lição do Fortalecendo a Alma? Quais são as mudanças que você pode fazer na sua vida para você melhorar o seu foco nele e a sua fé? E estabeleça essas metas de fazer essa mudança. Porque assim como Pedro, a gente também pode falhar. A gente também pode desviar o nosso olhar para cá ou para lá, para baixo ou para cima. A gente pode sucumbir ao medo, a gente pode sucumbir à dúvida. Mas a gente pode aprender. A gente pode aprender com Pedro. O que Deus vai fazer se a nossa fé se abalar? O que Deus vai fazer se a gente se revoltar? Se a gente buscar a ajuda dele, se a gente pedir, Jesus, por favor, me ajuda, ele vai estender a mão quando a nossa fé enfraquecer. E só ele pode nos erguer acima do medo e da dúvida. Só ele pode nos erguer. Então, quando a gente espera que Deus nos dê soluções rápidas para os nossos problemas, a gente falha muito no propósito de entender qual é o motivo da demora, o motivo do silêncio. Então, nessa história que eu contei para vocês, embora eu tenha sofrido na época, eu me sinto muito grata por não ter tido uma solução rápida para o nosso problema. Porque eu fui obrigada a me voltar para Deus. Eu fui obrigada a me voltar para Ele, para pedir ajuda. Eu fui obrigada a pedir para Ele estender a mão para mim, para eu poder caminhar nas águas, para minha família poder caminhar nas águas. Eu pude aprender a orar, eu pude estudar a palavra. Tem 4 anos que eu estudo isso aqui incessantemente. Então hoje eu agradeço essa demora. E hoje eu agradeço todos os silêncios. Porque eu sei que eles vêm para que a gente possa ser realmente testemunho, para que a gente possa realizar os nossos sonhos para a glória dele. E muitas vezes, gente, até as pessoas de muita fé, elas não conseguem resistir aos golpes que as ondas dão, né? Então, muitas vezes o barco ele vira e a gente desvira e a gente segue, mas ele está sempre lá para resgatar a gente. E a última reflexão que eu quero deixar para você fortalecer a sua alma em relação aos seus sonhos, é a seguinte: o que você faria com 30 segundos de coragem?
Se Deus te dissesse no meio da tempestade, você tem 30 segundos de coragem, não tem medo, não tem dúvida, o que você faria? Conta pra mim aqui nos comentários, eu quero saber. Você falaria com uma pessoa que você não fala há muito tempo? Você reataria um casamento? Você pediria demissão de um emprego que você não aguenta mais? Você sairia de uma relação que é tóxica pra você? Você começaria a fazer algo, de bom pra sua vida? Você começaria a cuidar da sua saúde? Do que você precisa de 30 segundos de coragem pra você começar a realizar? Você seria a pessoa que teria coragem de dar o primeiro passo em direção a ser a primeira corajosa da sua família? A primeira a não ser escassa na sua família? A primeira a ter saúde na sua família? O que 30 segundos de coragem dariam pra você? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber.